Você já ouviu falar no Palácio do Campo das Princesas? Um lugar que carrega em suas paredes não só a história política de Pernambuco, mas também um dos relatos mais assustadores e misteriosos do Brasil. Antes de começar, já clica no like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que eu vou te contar agora vai te fazer olhar para os corredores antigos de qualquer prédio com outros olhos. O Palácio do Campo das Princesas fica no coração de Recife, e desde o século XIX, ele é a sede oficial do governo do estado de Pernambuco. Por trás das paredes imponentes e da arquitetura histórica, existe um silêncio denso, um clima de respeito, mas também de medo. Quem trabalha lá, ou já trabalhou, sabe que existem certas histórias que não aparecem nos livros de história. E uma dessas histórias envolve um fantasma. Sim, um fantasma. O relato é antigo, e vem sendo contado de geração em geração entre os servidores do palácio. Muitos dizem que tudo começou na década de 1950, mas outros garantem que os acontecimentos sobrenaturais começaram bem antes. Reza a lenda que uma jovem chamada Maria Amélia, filha de um político influente da época, frequentava o palácio constantemente. Ela era descrita como uma moça educada, sempre com vestidos elegantes, mas que tinha um olhar triste, sempre distante, como se carregasse um sofrimento que ninguém conseguia entender. Alguns dizem que ela se apaixonou por um homem que trabalhava no palácio, um segurança, alguém muito abaixo da sua classe social. O romance proibido foi descoberto, e como punição, o segurança foi demitido e expulso da cidade. Maria Amélia, devastada, entrou em profunda depressão. Dizem que foi numa noite de chuva forte que ela foi vista pela última vez. Testemunhas da época contaram que ela atravessou os corredores do palácio em direção a um dos jardins, chorando, e desapareceu. No dia seguinte, o corpo dela foi encontrado sem vida, debaixo de uma árvore, com uma expressão de tristeza congelada no rosto. Depois desse dia, as coisas nunca mais foram as mesmas. Funcionários começaram a relatar que ouviam passos durante a madrugada, mesmo quando o prédio estava vazio. Portas que se fechavam sozinhas, sussurros vindos do nada, e, o mais assustador, a aparição de uma mulher de vestido branco, vagando pelos corredores. Alguns vigilantes noturnos chegaram a pedir transferência de setor, alegando que viam a figura parada no final do corredor, olhando fixamente, antes de simplesmente desaparecer. E não para por aí. Teve um caso, nos anos 80, que ficou muito famoso entre os funcionários. Um grupo de operários fazia uma reforma numa das salas antigas do palácio quando, do nada, todas as ferramentas deles começaram a cair no chão, uma por uma, como se uma força invisível passasse por ali derrubando tudo. Um dos operários, que se chamava Joaquim, saiu correndo do prédio, e nunca mais voltou. Ele contou para os amigos que viu uma mulher de branco, com os cabelos molhados, como se tivesse acabado de sair da chuva, parada no canto da sala, apenas olhando, com um olhar vazio, mas cheio de sofrimento. E tem mais. No início dos anos 2000, durante um evento oficial, um fotógrafo que trabalhava para o governo tirou algumas fotos do salão principal. Quando ele foi revelar as imagens, percebeu algo estranho. Em uma das fotos, entre as autoridades, havia uma mulher que ninguém reconhecia. Ela estava ao fundo, com um vestido antigo, pálida, e com os olhos fixos na lente da câmera. O fotógrafo, assustado, mostrou para os colegas, mas ao voltar ao palácio no dia seguinte, a imagem simplesmente sumiu do arquivo. As histórias continuaram. Vigilantes contam que às vezes, durante a ronda, é possível ouvir o som de uma mulher chorando, como se o lamento dela atravessasse as paredes, ecoando pelos corredores vazios. E o mais curioso, o local de onde o som parece vir é sempre o mesmo, próximo ao jardim, exatamente onde encontraram o corpo de Maria Amélia décadas atrás. Alguns estudiosos de fenômenos sobrenaturais foram até o palácio para tentar explicar, mas nada foi comprovado. Equipamentos registraram variações de temperatura, sensores captaram movimentos, mas ninguém conseguiu provar nada de forma definitiva. O governo do estado nunca confirmou oficialmente a existência de um fantasma no Palácio do Campo das Princesas, mas também nunca desmentiu. Por trás das cortinas, nos bastidores, muitos políticos, seguranças, faxineiros e visitantes guardam suas próprias histórias. Alguns evitam falar no assunto, outros contam com um sorriso nervoso, e há os que preferem nem comentar, com medo de provocar o que quer que esteja lá dentro. E o mais assustador, até hoje, em noites de chuva, funcionários juram que veem uma figura branca atravessando jardins, desaparecendo entre as árvores, deixando para trás apenas o som de um choro abafado, como um pedido de ajuda, vindo de um outro plano. Se um dia você passar em frente ao Palácio do Campo das Princesas, olhe bem para as janelas, principalmente as do segundo andar. Dizem que é ali que ela costuma aparecer, observando quem passa,
como se ainda estivesse esperando por alguém, que nunca vai voltar. Agora me conta, você teria coragem de trabalhar sozinho, durante a madrugada, num lugar assim? E claro, comenta aqui embaixo, você acredita em fantasmas?